Sejam bem-vindos para o podcast que hoje vai ser um arraso, gente. Eu tô aqui com ela, com a Cris Pitangui. Ela é jornalista, consultora de moda de luxo. Ela é a elegância em pessoa, uma energia, um alto astral. E olha, ela vai revelar coisas que você nem imagina hoje. É inédito, é imperdível. Você precisa ficar do começo até o fim, porque a gente vai falar de tudo, né, Cris? Tudo! Escutou? Todas as curiosidades que vocês têm da nossa vida, a gente hoje vai estar aqui para contar tudo para vocês, né? Imagina como vai ser. Gente, vai ser o máximo, Vai Andressa. ser incrível, já tá. Já está sendo, né? Sim. Aliás, foi uma ideia da Andressa, né? A gente fazer essa troca de experiências aqui, porque a Andressa é uma pessoa, é uma autora de livros, renomada, com vários prêmios, né? Os livros dela estão num ranking, que são os melhores rankings dos melhores livros do Brasil, é assim que se fala? Sim, o Todo Santo Dia chegou a ser o mais vendido, ficou 4 meses na lista. Vocês imaginam Sim, isso? O Tô Nem Aí assim, chegou a ser best-seller também. Ela tem uma força interior muito grande, uma força assim que eu acho que mulher necessita para viver, que a gente precisa de força, verdade. né? Porque a gente Como faz precisa. tudo, né, E vamos Andressa? falar disso também. Vamos Sim. falar disso. E além disso, é uma pessoa muito querida e a gente resolveu se juntar para a gente poder falar um pouco de moda e de autoestima, já que a gente está num momento de vida, né, Sim. que tudo se refere às mídias sociais, né, e as referências das mídias sociais são referências tão absurdas, né, e as pessoas têm que se comparado muito com isso, né, Isso Andressa? é uma dor, vamos falar sobre isso. É uma das maiores dores, Cris. É, a hoje do comparação. ser humano, é a comparação. E você vê aquilo que às vezes não é verdade, né? É verdade. A maior parte das vezes a E gente... por isso que causa tanta dor, porque fica na ilusão. Exatamente. A pessoa acha que o mundo é perfeito, que a vida do outro é perfeita, que o corpo do outro é perfeito, Sim. que a beleza do outro é perfeita. E, na verdade, não é nada assim que todo mundo. Né? Eu que vivo esse meio, né? Eu Esse mundo. Eu vivo esse mundo, Sim. eu sou uma influenciadora já, sei lá, eu acho que eu fui pioneira. É verdade. Eu tinha eu tinha blog, você imagina. Imagina, gente. Explica o blog aí. Meu blog começou em 2006. Então, quantos anos? Você é 17 raiz. anos. 17 anos. Nem se falava em blog no Brasil. E eu resolvi criar o meu blog. E foi, assim, um estouro, né? Foi super bacana. Depois disso, a gente foi para o Instagram, né? E teve todas essas mudanças que continuam tendo. Mas, assim, como uma pessoa que vive nesse meio, né, de influenciador, a gente sabe que a realidade não é essa que a gente mostra para todo mundo, né? Obviamente que a gente só vai mostrar o que é legal. Sim. A gente só vai postar uma foto se a foto estiver bonita. Na maior parte das vezes, a gente vai fazer um Photoshop na foto, Sim. né? Na maior parte das vezes, a gente vai tentar criar uma imagem muito melhor máscara do que a realidade. A realidade porque é isso que a gente tem que vender, né? A gente não está ali Sim. para vender tristeza, para vender dor. Aliás, no final das contas, acaba sendo dor, né? Sim. Porque as pessoas se comparam demais. Mas o fato é que com isso, eu acho que a evolução da internet fez isso, né? Que a gente não mostrasse tanto a realidade, porque as pessoas realmente querem ver o que é belo. Mas o que você acha disso? Isso eu queria falar um ponto, Cris, que eu vejo muito nas pessoas que eu cuido, que eu estou junto, no meu todo santo dia ali na rede, que uma das raízes, um dos maiores males que existe hoje na humanidade é a comparação. E eu vou justificar para quem está nos ouvindo o motivo. A partir do momento que eu me comparo, eu perco o foco. Imagina só, vamos dizer que o Neymar, ele está lá jogando, ele é atacante e ele resolve se comparar com outra pessoa e perde o foco da bola. Ele não vai conseguir furar o gol. Sim. Na vida, o que as pessoas têm feito, muitas das vezes, é isso. Ao invés de ela olhar para a grama dela, para o potencial dela, para o estilo, você fala tão lindamente de estilo, você tem um curso sobre isso que é belíssimo, eu tive a oportunidade de assistir. Sim, primeira quem mão. não assiste, ou quem, eu não sei se ela vai lançar, né? Assistam, é de muita clareza. E você fala sobre estilo. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua personalidade. Sim. E daí eu acabo admirando a Cris, que isso é bonito, é bacana, mas é a Cris. Andressa tem um outro jeito e tem uma luz que é de Andressa. É a mesma coisa da maçã querer ser a pera.
Se a maçã quiser ser a pera, ela nunca vai, ela vai morrer querendo ser a pera, ela não vai conseguir. Você já escutou uma historinha do peixe? Que o peixe, ele tenta subir a árvore e ele não consegue, lógico, né, gente? Como é que o peixe vai subir uma árvore? E ele tenta por vários anos e ele não consegue. Num determinado momento, ele vê a água e ele mergulha para o mar. E ele faz um mergulho e um nado, assim, extraordinário próprio do peixe. O que significa isso? Que o peixe, ele nasceu para nadar. Enquanto ele tentar fazer outra coisa, não vai dar certo. E é isso que acontece nas comparações. Então, eu acho que é legal, tá, na minha opinião, você admirar uma pessoa, por exemplo. Isso é lindo. Você me admira, Sim. eu te admiro. A gente se usa como exemplo. Inspiração, né? Inspiração. Uma troca. O que tem na troca. Cris que eu acho bonito que conversa comigo? E que a gente pode trocar e eu posso aprender e eu posso te ensinar. Sim. Então, isso é legal. Quando Isso existe é lindo. essa troca, Perfeito, eu acho mas super saudável. E a humildade. Porque tem exatamente. gente que não tem humildade, gente, para fazer essa troca. Principalmente mulheres, Cris. Sabe o que eu fico mais triste? Os homens, e vocês que estão aí vão nos ouvir, vão confirmar isso, eles se juntam. Os homens, eles se juntam, eles vão junto para tudo, eles são unidos. Gente, até nas coisas erradas, os homens são unidos. É verdade. Eles são unidos em tudo. A mulher não. A mulher, se puder, passa rasteira, a mulher fala mal, a mulher inveja. E talvez, por ter sido uma raiz lá do passado, porque a mulher ficava mais em casa, o homem que ia para caça. Então, o homem, ele tinha aquela autoridade, às vezes garanhão, tinha a cultura de ter mais de uma mulher e a sociedade aceitava. E a mulher ficava sempre muito ali quieta. De praticamente uma melhor amiga. Que escreve aqui nos comentários, né? Quem tiver no YouTube. A mulher, geralmente é eu tenho uma minha melhor amiga, eu tenho uma melhor amiga. É a nossa cultura. O homem não, o homem é da turma inteira do futebol. É aquela galera. E eles não são muito de fofocar também, não né? Não é o estilo deles. Não é assim, falar incrível. mal de uma pessoa Sim. ou criticar uma outra Sim. pessoa. Então, eles são mais... Sim. Eles são mais preocupados com eles mesmos. Com a vida e é deles. isso que eu e a né? Cris quer passar para vocês. Essa nova geração de mulher, essa mulher que levanta a outra, essa mulher que admira a outra, essa mulher que sabe as coisas lindas que Cris tem, mas não deixa de Andressa ter as coisas lindas dela. Sim. É isso que as pessoas têm que entender e eu falo muito para minhas meninas. Às vezes eu elogio a Lise e ela fala assim, ai mãe... E eu fiz... O fato de eu elogiar a Lise não significa que a Laís não seja boa também. Porque a sensação que as outras pessoas têm é que se eu te elogiar, é como... A outra não é boa o suficiente. A outra não é boa. Mas não é isso. E também eu acho que existe uma coisa que... aliás, eu me perdi aqui, eu ia falar uma coisa importante. O que era? Sobre isso, você está falando sobre comparação. Eu falei sobre a Lise e a Laís. E tem uma coisa, eu acho que assim, sempre me perguntam o que é beleza para você. Beleza para mim vai muito além do que um rosto bonito, um cabelo bonito, um corpo bonito. Perfeito, a beleza, ela é uma coisa que passa para você uma beleza. Você não sabe explicar. A beleza vem de dentro, né? É uma alegria. Vem de Deus. Vem de Deus. É um olhar belo, Verdade. é uma alegria que a pessoa tem dentro dela. É uma energia. É uma energia, exatamente. É inexplicável. Então, obviamente que você pode ver uma mulher linda, um homem lindo na tua frente, você fala, nossa, é muito bonito. E, de repente, aquela pessoa vai perdendo... O encanto, né? Vai perdendo, assim, você vai perdendo interesse na pessoa. Por quê? Verdade. Porque é só aquilo, né? E a beleza é uma coisa mais eterna. É uma coisa de atitude, é um conjunto. É como você fala de estilo. Exatamente. Porque uma pessoa... O estilo também é uma coisa muito pessoal, exatamente, né? porque a pessoa pode estar na Chanel, na Prada. Se ela não tiver a energia, a força, aquela beleza que você está falando, que é interior, vai ser simplesmente a Prada e a Chanel, mas não vai comunicar quem ela é, ela não vai conectar.
Porque a conexão, gente, é algo muito mais profundo. E é isso que a gente quer passar para vocês nessa Divina Class, nessa elegância feminina, nesse alto valor. O que a gente quer passar para vocês é o que ninguém passa para vocês. Por quê? Porque a sociedade, querendo ou não, quer deixar você fragilizado, quer deixar você manipulado, porque você é mais fácil vender para você se você é uma pessoa frágil, se você é uma pessoa manipulada. Você, não, deixa eu ver o que a Cris usa, eu vou usar algo aqui porque eu não vou errar. Quem disse? A Cris usa assim porque a personalidade dela comunica com o que ela quer passar. Você sabia disso? E a Cris vai poder falar melhor pra gente sobre isso agora. É engraçado essa questão de comunicar pra o gente, que Cris. a gente quer passar. Eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, de criar um personagem de manhã. Né? Na hora que eu vou Conta pra me gente arrumar. Isso. Não, que eu vou me arrumar. Hoje eu sempre penso qual é o personagem que eu vou criar hoje para eu poder sair e estar bonita, né? Então, hoje eu estou a fim de estar um pouco mais clássica, ou então eu estou a fim de estar mais moderna, ou outro dia eu resolvi. Conta. Outro dia eu estava em Nova York, aí eu falei, hoje eu quero fazer um personagem diferente. Aí coloquei um macacão jeans, tipo bem daquele rasgadão. E o Marcelo assustou, não? Não, ele está acostumado. Botei um macacão jeans rasgado com uma camiseta. Falei, hoje eu vou ser mais assim, rebelde. Hoje eu vou ser despachada, a caminhoneira. Então, assim, todo dia. Isso é muito legal, esse exercício, porque você acaba mexendo também com a tua imaginação e com a tua personalidade, né? Porque você tem tudo isso dentro de si. Exatamente. Então, isso te traz também uma autoestima, você experimentar ser pessoas diferentes todo dia, né? Aí você vai se descobrindo, você descobre coisas que você nem sabe que existem dentro de você. É verdade. Então, e se fortalece. Porque você só exatamente. consegue se fortalecer quando você vai para um lugar que você não estava. E quando você vestiu essa roupa, você diz, nossa, existe isso dentro de mim, que eu não sabia. E às vezes quem está nos ouvindo colocou sempre o mesmo personagem por medo, por insegurança e não se permite. E é isso que a gente quer passar hoje no podcast, por meio das nossas experiências, das nossas mensagens, é que você que está nos ouvindo, você pode ser quem você quiser ser. Se você não acreditar em você, ninguém é capaz de fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Então, e é engraçado, né? Eu sou uma pessoa que igual a você, né? Sim. Que você acredita muito em Deus, né? Muito. Então, eu acredito muito numa energia que se chama Deus, mas que pode ser qualquer tipo de Deus. Sim. Né? Eu sou muito assim, aberta a isso. Sim. E eu acho que a gente tem que trabalhar internamente sempre a nossa fortaleza para expandir a nossa mente para tentar controlar as nossas emoções, né? Controlar se você está se sentindo mal, ou se você está triste, ou se você está... E conseguir modificar aquela situação, entendeu? Então, eu acho assim, outro experimento que eu faço muito são experimentos, tá, Andressa? E é incrível. É incrível. Sim. É tentar... Você contar isso, porque eu mesmo, eu não tinha parado para pensar. Você vê como é legal, né, gente? A gente ter essa troca. Eu nunca fiz isso que a Cris faz. E eu vou experimentar fazer. E conta mais pra gente o que você estava falando, eu te interrompi. É você se permitir, se observar, entendeu? Como e mudar. você em cada um desses personagens. Ou nos personagens, ou no momento que você está triste, ou no momento que você está angustiado, você vamos dizer, se observar e de alguma forma, ou até através dos personagens, ou você tentar fazer essa alquimia interna, entendeu? É perfeito. E eu acho que uma forma de você fazer obviamente essa alquimia interna é através ou da meditação, ou da reza, ou de um pensar fortemente numa coisa, né, que você queira. O pensamento, ele cria. O pensamento, ele cria, exatamente. A primeira parte de um projeto começa aqui na cabeça e o pessoal não percebe isso. Se a gente for fazer qualquer coisa... Começa na cabeça. Começa na cabeça, gente. E as pessoas... E começa com um movimento. Um movimento. Né? Aquele movimento não precisa ser grande. Exatamente. Mas aí depois vai crescendo. Vai crescendo. É que as pessoas querem começar grandes. E daí o que acontece? Nunca começa. Exatamente. E sabe qual é o desafio que eu vejo, Cris? Por exemplo, você já é muito bem sucedida em várias áreas. E esse é um desafio. Sabe por quê? Quem está nos ouvindo, às vezes, já é um grande empresário. E ele quer empreender outra coisa.
ele vai ter que saber que naquela outra coisa que ele vai empreender, ele vai começar pequeno. Sim. Ele pode ter toda a experiência do negócio grande que ele tem, mas naquele outro ele está começando. Então, isso é um desafio para mim, para a Cris, para você que está nos ouvindo. Eu já sou grande em algumas coisas, mas se eu quiser começar outros projetos que eu nunca fiz, eu tenho que ter a humildade de saber que eu vou estar plantando uma semente e eu vou ter que uma esperar semente o tempo nova e o tempo de florescer. E isso é ter elegância. Isso é você ter autoestima e principalmente humildade, porque eu vejo, Cris, que o que tem faltado muito também na nossa sociedade, um dos maiores males, a gente falou da comparação, mas eu queria até te perguntar e saber a tua opinião. A minha é muito forte em relação a isso. Eu acho que um dos maiores males que existe hoje, além da comparação, é o orgulho. Se você está aí e não começou aquilo que você queria, é orgulho. Se você é tímido, né? ego. É ego, porque o ego ele tá confundido, né, ali com orgulho. No orgulho. Porque, será que eu vou conseguir? Isso. Será que isso vai dar certo? E tudo isso é o ego, né? Não é... E se esconde nisso, nos cis, se esconde na timidez, se esconde no planejamento. Não temos que planejar mais. Exatamente. Não temos que planejar. Daqui a pouco faz um ano, tá planejando, E nunca é o momento certo, né? Nunca para aquela pessoa vai ser o momento certo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Tudo na vida. Você tem que começar, você quer ter um filho. Se você pensar demais, nunca vai ter o momento certo. Gente. Você quer começar uma empresa, Perfeito, se você pensar Cris. demais, nunca vai ter o tempo certo. Se você quer casar ou se relacionar com uma pessoa, ou você toma uma decisão ou nunca vai ter o tempo certo. Então, assim, eu acho que você tem que se jogar realmente nas coisas. E eu, literalmente, eu posso dizer que eu acho que eu me joguei muito, mas eu sempre me joguei muito com o coração, que eu acho que isso faz a diferença. Conta pra gente, qual foi um projeto que você sente que você se jogou assim? Como que foi? Fala pra tem gente. vários. Assim. Por exemplo, a minha trajetória internacional, Sim, né? Que pra nós. eu comecei a fazer os desfiles de fora do Brasil, né? Paris, Milão, Londres, Nova York. Primeiro, assim, que hoje em dia todo influenciador vai para as semanas de moda, né? Mas na época que eu comecei, ninguém ia. Era só eu. Você foi disruptiva. Totalmente. Assim, não ia nem... os editores das revistas praticamente não iam, ou iam só uma season e não iam outra. Isso deve ter uns 18, 19 anos, mais ou menos. Para você ter noção, hoje é uma moda tremenda, essa coisa de street style. Não existia, imagina, fotógrafo de street style. Não existia nada. Você chegava no desfile, assistia para ir embora. Não tinha aquela confusão, aquele bando de gente vestido na frente dos desfiles, aquele bando de fotógrafos. Era o fotógrafo da marca, o fotógrafo da Getty Image, das agências de notícia e os fotógrafos da marca, ponto, né? E era um mercado muito diferente. Então, assim, eu acho que eu fui totalmente disruptiva em começar isso, e eu escrevia para o blog na época, né? Na realidade, eu comecei a fazer semana de moda porque, primeiro, eu sempre fui muito envolvida, né? Eu tinha uma agência de PR de moda que, sei lá, eu acho que eu fechei tem 25 anos, tem muito tempo. Fiz jornalismo, mas eu desfilava. Não, eu nunca desfilei. Você na realidade, eu sempre fui como influenciadora, como jornalista influenciadora. Porque você tem altura, você tem beleza. Mas não, meu pai falou que se eu fosse ser modelo, que ele ia me matar, tirar tudo de mim. Aí eu desisti dessa ideia. Nem era muito o que eu queria também, porque eu não gostava muito desse meio. Eu gostava mais de estar assim por detrás, junto, né? Que nem o que você faz hoje, né? Que eu estou na frente. De moda, não, mas eu estou na frente porque eu sou influenciadora também, né, Andressa? Mas eu queria... Modelo não era o que eu queria. Eu queria uma coisa que me enchesse mais assim um sentido de vida, né? Ajudar, né? Servir, né? Porque quando você é consultora de uma outra pessoa para dizer como se vestir, o que fica bem. Mas na realidade não é esse tipo de consultoria que eu dou. Eu dou consultoria mais para empresas, né? Por exemplo, aí eu ia explicar. Eu comecei muito a fazer semana de moda porque eu dava consultoria para um dos shoppings mais famosos do Rio, que tinha acabado de abrir. E aí foi a época que as marcas internacionais começaram a vir para o Brasil e eu fazia esse contato das marcas internacionais. Então começou a ter oportunidade de eu ir lá para fora para conhecer. Você que trazia a marca internacional para cá. Eu conversava
com as marcas para elas virem para o Brasil. E aí, assim começou, vamos dizer, a minha trajetória internacional. E aí, depois, obviamente, por causa do blog, que fazia muito sucesso, e aí eu colaborava com, né, até hoje colaboro ainda com várias revistas, Vogue, Harper's Bazaar, fui durante muito tempo do Conselho Editorial da... hoje em dia eu escrevo, eu vou dizer, hoje eu não tenho muito tempo, nem paciência para escrever tanto, mas eu era do Conselho Editorial da Forbes, então, assim, eu tive uma trajetória internacional que foi, assim, durante muitos anos, foi o meu... Foco. Foi meu foco. Então, eu fiz até 2020, até vir o Covid, eu viajava uma média de 6 a 8 vezes por ano para fora do Brasil para fazer a cobertura de festivais de cinema e semanas de moda. Praticamente todo mês. Praticamente. Não, praticamente todo mês. E foi engraçado porque eu peguei toda essa mudança que houve, né? Porque, na verdade, assim, antes das mídias sociais, era a mídia tradicional, era uma coisa que já vinha há muitos anos, né? Que não mudava, né? Existiam as revistas, a TV, e quando veio a mídia social, ela acelerou muito todos os processos, né? Porque de blog foi para Instagram, Facebook, Orkut TikTok, antes, porque eu não fazia, sim. Eu não fazia Orkut, TikTok. Então hoje em dia você tem que estar em todos os lugares, né? E hoje em dia é uma profusão. Todo mundo pode ser influenciador, todo mundo pode fazer qualquer coisa, que é maravilhoso, porque é democrático. Né? Mas, ao mesmo tempo, mudou muito o mercado. Tem lados positivos e tem lados negativos. O lado negativo é essa questão da comparação, né, que a gente estava falando. Porque é tanta gente querendo um espaço, então é uma briga para mostrar quem é melhor, quem está fazendo melhor. E acaba não trazendo aquilo que a gente falou, de se inspirar, de trocar. Exatamente. Que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver coisa legal, sim. As pessoas querem quanto que cada um uma coisa trocar real. Com o outro, se não tivesse esse ego tão inflado, esse orgulho, essa competição. Então, é isso que eu acho bonito, sabe, Cris? É quando a pessoa ela expande a consciência e saber que somos um. Na verdade, a Cris não é só a Cris é a Andresa também. Sim. Nós somos todos unidos nesse universo. A gente tem um propósito divino e nós temos um tempo limitado aqui na Terra. A gente não está aqui para sempre. E todas as pessoas, escuta o que eu vou falar agora para vocês, todas as pessoas que Deus nos une, existe um propósito ali. Eu também acho. Sempre você tem algum aprendizado. Tem um aprendizado, alguma missão a se cumprir. E como eu, enfim, sou muito cristã, né, você sabe, todos os meus projetos, Cris, todos, eu ponho no pé do meu Pai, que é Deus, eu digo assim, Senhor, se for da tua vontade, me traz confirmação, me mostra que é, e Ele vai abrindo um caminho, e fica mais fácil quando você entra nesse fluxo do universo, assim como você desejar chamar de Deus, energia, quando você se abre para a vida se abre para você. Sim. Quantas pessoas estão com depressão, angustiadas, decepcionadas, sem alegria, sem energia. Por quê? Porque perderam seu propósito, perderam sua missão. Às vezes se esconderam atrás de filhos, atrás de casamento, atrás de emprego, atrás, às vezes, de um título, de uma profissão, às vezes, de uma fama. E não se revelam na sua essência, na sua identidade. E é isso que a gente quer resgatar. Porque quando nós falamos de estilo, de moda, de elegância, de alto valor, a gente está resgatando o ser que existe aí dentro de cada um de nós. Essa divindade. Porque, imagina, Cris, nós mulheres, a gente pode criar. Vocês têm noção que é isso, gente? A gente tem um poder de criação. Sim, que é espetacular, né? Que é espetacular. Só existe Andresa e a Cris porque um dia foi gerado no ventre da nossa mãe. Então, nós mulheres, a gente tem uma força. Eu brinco, os homens são poderosos, mas nós mulheres, a gente tem o poder da criação. Falta. Eu acho que esse que é o problema. Outro dia eu fiz até uma matéria sobre a questão das pessoas que vivem mais tempo, né? Os centenários. Eu estava falando o que os centenários fazem para viver tanto tempo. E uma das coisas é um propósito de vida. Eu acho que o propósito de vida, eu acredito que ele está ali alinhado com a sua fé, né? Porque, primeiro, você tem que ter fé para você acreditar que você pode fazer alguma coisa bem, né? Segundo,
Eu acho que você encontrar um propósito é uma coisa que vem um pouco da fé. Totalmente. Não vem assim de uma Total. inspiração, de uma coisa que você está buscando, de um pedido que você faz. Poxa, para que eu sirvo? O que eu gosto, né? Porque o propósito não é só você fazer alguma coisa. O propósito é você fazer alguma coisa que você realmente ame fazer, que aquilo preencha a sua vida. Então, eu acho que também que tem... até cansado você diga assim, tá maravilhoso. Eu quero fazer. Por exemplo, o que você faz. Você ama de paixão. Né? Você acorda feliz, 6 horas da manhã, querendo, sabe, passar coisa boa para as pessoas. Eu vejo as suas rezas de manhã. Né? Você está sempre mandando uma mensagem boa. Aliás, quem não segue, Andressa, por favor. Andressa Carícia Oficial. E a Andressa é Andressa. Para mim é horrível falar. Eu não consigo. A Cris já acostumei. Já acostumou. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que você tem 2 pilares, né, na tua vida. Um é a fé muito grande que você tem, né, que isso te move para fazer com que o teu propósito seja cada vez maior. Né? Porque o nosso propósito é muito maior que a gente. Né? Porque o propósito vem lá de cima. E uma coisa que você falou que é lindo, Cris, é quando você fala assim, o que está faltando nas pessoas é fé. Isso é muito forte. E isso vai ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque quando você diz assim, o que falta é a fé, o que é a fé? A fé é a certeza absoluta de que vai dar certo. Que pode ser diferente do que você imaginou, mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Né? Só que sabe qual é o problema? Que o pessoal para? É no tempo. As pessoas não dão conta de ver nada mudar. Fazer e não ver mudança. Então é isso que as pessoas têm que entender, que o tempo não é nosso. O que a gente tem que fazer é fazer. A gente não é Jesus Cristo, a gente não é Deus. Quando vai acontecer, de que maneira vai acontecer, se a gente vai conseguir chegar lá, ninguém sabe. Por quê? Porque a gente está numa maratona. Não, mas é porque eu acho que quando você está na fé, também você está no fluxo da vida, né? Total. Você não está cheio de medos, de ansiedades, de culpas. Até tem, às vezes, mas a tua força, a tua fé é maior. É maior. Mas eu acho que você conseguir seguir o fluxo da vida, obviamente, seguir o fluxo da vida, a gente não quer dizer parar, né? Porque às vezes tem gente, não, eu vou seguir o fluxo da vida, não vou fazer nada, eu vou ficar deitado na cama esperando. Não. Seguir o fluxo da vida é você continuar em linha reta, acreditando no que você está fazendo. Né? E por mais, e é muito bonito que você falou, porque se o pessoal vê, não tem a espiral? A espiral, ela às vezes sobe, às vezes ela desce. Sobe e desce. Na vida é assim, ó, exatamente, inclusive lá no batido do nosso coração é assim. Mas o que significa? Ainda quando eu estou embaixo, eu não estou mais no mesmo lugar. Isso é bonito demais. Mas o pessoal não percebe isso, Cris. E isso trava. Por quê? Porque se eu me frustro, se eu fico triste, qual é a energia que eu vou ter para fazer alguma coisa? Não vai ter energia nenhuma. Porque você mesmo é essa mulher de energia. Você é essa mulher que eu sempre vejo ativa. Mas por quê? Porque você está sempre em movimento. Você está sempre criando, pensando em coisas novas. Mesmo que eu esteja triste numa situação. Hoje eu estou triste, não estou tão legal, estou angustiada, estou preocupada. Eu falo, não, vamos embora. Isso mesmo. Que isso vai acabar. Vai acabar. Né? Porque você não coloca endereço na tristeza. Exatamente. Então você tem que caminhar. Porque tem gente que fica sofrendo, nossa, mas isso, nossa, mas aquilo, e aquilo não sai da cabeça. E terceiriza, exatamente. E fala para todo mundo. Todo mundo Você sabe que uma coisa que eu não faço? Eu não falo nada de tristeza para as pessoas. Isso é uma personalidade, é uma coisa minha. Eu não gosto de falar coisas ruins. Se é para falar, eu falo coisa boa. Entendeu? A não ser que eu precise da opinião de alguém, assim, que é uma opinião importante, que seja uma pessoa especial para mim, que eu preciso da opinião daquela pessoa, senão eu não falo. A gente é parecida nisso, sabia? E é legal vocês escutarem isso, gente, porque para a gente avançar, e a Cris é uma mulher altamente bem-sucedida, é importante você ver o mindset da pessoa. E é muito interessante que esse mindset dela é muito parecido com o meu. Você não vai ver a Andressa lamentando, reclamando. Eu vou encontrar, não. Agora,
tem determinadas pessoas que podem me ajudar naquela área que eu vou chamar para uma conversa específica. Eu precisava trocar uma ideia contigo. Exatamente. Aí com aquela pessoa eu vou sentar, mas vai ter o propósito, porque eu sei que aquela pessoa tem condições de me ajudar. Então você vê esse mindset, eu não vou ficar chorando pitanga com quem não tem condições de ajudar o meu problema. Exatamente, eu não vou aumentar aquilo. Porque alimentar. E até porque muitas vezes você fala para uma pessoa errada que não está no momento bom, né? Porque a pessoa também. Tudo. Aí piora tudo. Aí a pessoa, normalmente uma opinião de uma pessoa que não é, vamos dizer, especialista, vamos chamar assim, no que você está falando, às vezes é uma opinião muito pessoal também. A da gente está falando de relacionamento com quem trai, com quem já casou 20 vezes. Exatamente. Aí, nossa, você vai falar ou quem com essa não consegue pessoa... ser feliz num relacionamento. Exatamente. Que exemplo é esse? Que exemplo é esse? Né? Então, eu sou uma pessoa fechada. Tem gente... O Marcelo fala para mim, você não fala as tuas coisas para as tuas amigas? Eu não falo porque, primeiro, eu gosto de refletir dentro de mim. Né? Muito parecida. Não sou uma pessoa de ficar falando problema, contar... Vamos dizer, se a gente tem uma briga, eu não vou chegar para uma amiga e falar, eu briguei com o Marcelo, não. Sim. Eu vou alimentar aquilo de uma forma diferente, dentro de mim. Eu vou tentar entender, vou tomar minha decisão, ver se eu estou certa ou se eu estou errada e pronto. E vida que segue. E vida que segue, exatamente. Eu não vou ficar ali alimentando com outras pessoas esse sentimento. E aí ele fala que... Com quem eu falo, ele fala assim, mas tem com alguém que você divide? É curioso. Com quem que você divide? Porque com quem que eu vou conversar se eu tiver um problema com você? Eu falei, conversa com meu pai e com a minha mãe. Gostei, adorei. Conversa, é melhor. Só meu pai e minha mãe. Querido. Melhor do mundo, exatamente. Conversa com meu pai, apesar de que eu também nem falo muita coisa, mas se você quiser conversar com alguém para me conhecer, para saber como eu sou, sim, fala com meu pai e com a minha mãe. Quem criou, não tem melhor, exatamente. Me conhecem assim de baixo para cima. Até porque, né, Cris, para a gente dividir a nossa casa com alguém, tem que ser, como você falou, tem que ser, primeiro, muita confiança, e segundo, aquela pessoa, de fato, ela tem que ter possibilidades ou não de ajudar. Porque senão você só está alimentando uma fala que não vai te ajudar em nada. Então, eu tenho essa clareza muito forte, mas isso, gente, é clareza. E isso é algo que ela conquistou. Não sei se ela sempre foi assim. Eu não é isso que eu ia te falar. Eu não era assim. Ela conquistou. Todo mundo. Ela conquistou igual a mim. Ela construiu. Eu adorava falar e eu ficava e eu não sei o quê. E eu vi que aquilo não estava legal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer essa virada e vou ver como é que eu me sinto. Exato, vou e aí fazer eu vi que era de muito jogo. melhor. Muito melhor. Você resolve os problemas, você não expôs sua vida, não expôs seu relacionamento para pessoas que não tem nada a ver. E depois eu acho também que sempre a resposta está dentro da gente. Tá. Né? A gente tem que analisar. Porque Deus está dentro de nós. Então não adianta, quando você vai em busca de uma opinião alheia, você está tirando o teu poder. O teu poder de entender o que está acontecendo dentro de você e você poder evoluir. Então, esse é um exercício que eu acho que todo mundo, tudo bem que tem gente que gosta de fofocar, falar, de repente não tem muita coisa para fazer, e aí, sim, né? Até conheço pessoas que têm muito o que fazer e que gostam de falar é da personalidade da pessoa, sim, mas a gente vai aprendendo com a vida, e eu fui aprendendo com a vida que essa é a melhor forma que eu me sinto bem. Né? E uma forma de lidar bem com as emoções. Porque quem tem que ficar falando muito sobre as emoções é porque não está sabendo lidar com elas. Dói tanto, incomoda tanto que eu preciso jogar para fora. É como se fosse vomitar, sabe? Vocês conhecem aquelas pessoas que, tipo, você não consegue ficar às vezes meia hora junto, que fala. Aí você quer falar, aí a pessoa falando, você diz, meu Deus do céu. Na verdade, essas pessoas, elas não estão te ouvindo. Ela só está ouvindo ela mesma. Ela mesma. Você é o analista dela. Exatamente. Quer dizer que o analista ele está ali para você. Na realidade, às vezes ele nem está te escutando. Ele está mais ali porque você tem o fato de você falar, você se escuta. Né? Eu tive um funcionário assim, e eu confesso, era difícil. Você não conseguia falar. Você não conseguia falar um ai. A pessoa o tempo inteiro, falando. Até que eu entendi isso. Que, na verdade, era uma carência tão grande que ela não tinha condições de lidar com o outro. Era só ela.
E isso a gente vai crescendo e a gente vai entendendo, cada pessoa vai construindo uma dinâmica para que a gente possa melhorar, gente, porque a gente só está aqui, né, Cris, para melhorar. Não tem outro motivo da gente. A gente está aqui para melhorar e melhorar o outro. Porque eu tenho uma pecinha... Não, a gente tem um motivo de se divertir, de estar com a família, que linda. Né? Tomar Sim. um copo de vinho, dançar, eu adoro dançar. Eu gosto de dançar. Não, mas assim, o final, Sim, né? o final, o grandioso. O grandioso é você realizar alguma coisa. Sim, né? Eu creio que a gente está aqui exatamente isso, para melhorar, para evoluir. E a gente só evolui assim, com erro, com acerto, que nem você falou, eu errei bastante com isso, igual a mim, e daí acertei. E como foi? Aí eu queria saber, Cris, que hoje você é essa consultora maravilhosa, inclusive trazendo grandes marcas. Sempre foi assim? Você sempre se vestiu bem? Você sempre... Que fase da sua vida você percebeu que veio essa paixão? Eu vejo minha menininha de 12 anos, a Lisa, por isso que eu te perguntei se ela podia assistir o curso. Claro que pode. Porque ela tem essa paixão pela moda, pela maquiagem. Quando que começou, despertou e sentir? Na realidade, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher super chique, que sempre, ela morou na França, então ela tinha roupas maravilhosas, paraná. E aí eu via isso, né? Minha mãe, assim, todo sábado ela saía, assim, toda arrumada. Eu me lembro ela com rolinho na cabeça, sabe aquela, Sim. aquela época? Aliás, Aquela hoje eu botei época. rolinho. Aquela época que se colocava rolinho na cabeça, Sim. maquiagem, um vestido perfeito. Minha mãe sempre foi, assim, impecável. E... querendo ou não, a gente sempre teve uma relação grande com a moda, porque ela vestia roupas legais, de designers conhecidos. E aí, eu não sei nem te dizer como, mas isso aconteceu, era uma coisa já natural na minha vida, sabe? A questão da moda. Você nasceu E na aí, moda. eu comecei da seguinte forma, teve uma marca, que era uma marca muito importante no Rio de Janeiro, que se chamava Santa Efigênia, que eram de dois amigos meus, muito talentosos, e eles assim me achavam maravilhosa, linda, com corpo lindo, falaram assim, Cris, agora você vai fazer o seguinte, você imagina isso tem 28 anos, sei lá. Toda vez que você for para uma festa ou um jantar, não sei o quê, eu quero que você vista uma roupa nossa. Você tem assim, a loja é sua, você pega o que você quiser. E aí eu comecei a fazer isso, e aí começou a sair um bando de lugar, fotos, porque eu já saía em coluna social, na época era coluna social, não era Instagram, né? Aí as pessoas começaram a falar, nossa, olha os vestidos da Cris, olha o que ela está usando, sabe? E era uma época que ninguém fazia isso, né? Também fui precursora nesse assunto. E aí, disso, eu comecei a ganhar clientes, mais ou menos... Virar referência. Não, mas as pessoas começaram a me contratar para isso, para eu usar as roupas em eventos, Sim. em festas. E aí eu abri a minha assessoria de imprensa, que era a minha empresa de PR, que eu fazia de uma forma, obviamente, que eu comecei a divulgar esses clientes usando as roupas, mas também nos jornais, nas revistas, e foi um sucesso. A minha empresa, sei lá, eu acho que eu trabalhei para todas as marcas mais importantes do Rio de Janeiro, de shopping center a empresas enormes. E eu comecei na moda assim. Aí quando eu tive meu filho, o Gabriel, eu falei, agora eu quero ser mãe, fechei minha assessoria de imprensa, ciclo. liguei para todos os clientes, Sim. liguei, olha, não vou mais trabalhar, agora eu quero ser mãe, parará. Imagina, deu 3 meses, eu voltei com a minha assessoria de imprensa, mas com uma sócia. E aí, não deu certo com a sócia, aí eu parei, eu fui chamada para dar consultoria para o Shopping Leblon, que era o shopping que eu falei para você no Rio de Janeiro, que eu fiz toda a parte de DNA, de marketing e de mix de marcas. E fiquei lá durante 18 anos. Então, assim, é muita história. É muita experiência. É muita história. Então, você começou a sua mãe. Então, sua mãe foi seu grande... foi minha grande referência. Foi a grande referência. Com certeza foi a grande referência. Mas eu sempre gostei de revista. Né? Eu tinha todas as revistas até hoje eu tenho uma coleção assim, imensa de todas as Vogues que você pode imaginar, de todas as revistas mais importantes que já existiram. Então, assim, eu sempre gostei de estética, né? Eu adoro decoração também. Então, assim, meu apartamento, eu mexo numa coisa aqui, mexo numa coisa ali, sabe? Eu sou uma pessoa esteta. Sim. Então, isso para mim extremamente criativa. Sou criativa. Então, isso é um dom.
Eu não sei se é um dom, né? Eu caí nisso. Foi sem querer, você vê, foram esses 2 amigos meus que me chamaram para vestir a roupa deles. E é uma coisa que estourou, deu mas super você certo. acredita que é sorte ou é a mão de Deus? Eu no meu pensar, eu acho que são 2 anjos que vieram ali, porque eu penso assim, né? Que a nossa vida é um quebra-cabeça. E cada pecinha, eu tenho uma pecinha que pode ser a sua, você tem uma pecinha que pode ser a minha. E esses meninos, eles tinham uma pecinha sua. E naquela oportunidade, ele entregou, você aceitou, porque você tem livre-arbítrio, né? Deus nos dá livre-arbítrio. Você tinha o livre-arbítrio de dizer assim, não quero, não é para mim. E você aceitou aquela peça e você vê que seu caminho foi trilhando nisso aí. Daí você fechou esse ciclo, mas foi para um outro. E tudo, no final, está conectado. E Steve Jobs fala isso, que a gente não entende enquanto a gente está no processo. A gente só consegue entender quando a gente está lá na frente. E tudo que você está vivendo, tudo que você viveu e tudo que ainda você vai construir, que vai ser imenso, transbordante, celeiros fartos que você nem consegue imaginar, você vai olhar para trás e vai dizer, agora eu entendi porquê dos 2, porquê do shopping, porquê hoje do relacionamento hoje que eu estou tão bem com o Marcelo, porquê dessa nova fase, porquê disso. Porque assim, todo mundo e todas as coisas que nos acontecem, eu creio que tem um propósito muito maior. Eu sinto que tem um Deus que ele orquestra tudo, ele vai montando as pecinhas, mas a gente tem um livre-arbítrio, diz assim, eu quero ou não quero. E pelo que eu vejo, você não, eu entrava, eu sempre entrei. Você entra. Eu sempre entrei, Andressa. Eu nunca fui uma pessoa, não vou fazer. Não, eu sempre, você quer que eu faça isso? Vambora! Sempre entrei com... Você é proativa. Sempre entrei de cabeça nas coisas. Sabe o que eu penso, Cris? Que existe um Deus exatamente que vai orquestrando isso tudo. Mas que você tem livre-arbítrio. Quem está nos ouvindo tem livre-arbítrio de fazer ou não fazer. E essa é a grande parada. Às vezes a pessoa, ela fica muito paralisada. Será que isso é mesmo para mim? E, gente, faz. Experimenta. Né? Você só vai saber se é bom se experimentar. Gente, exatamente. Isso tá na comida. Eu falo para minhas meninas. Mamãe, tem cara feia. Às vezes tem a cara horrível. A primeira vez que eu comi sushi, gente, eu quase que jogo fora. Eu tinha uns 13 aninhos, eu acho. Foi na época que começou, né, essa moda de sushi, todo mundo comendo sushi. Não gostei, eu não tinha hábito alimentar para isso. Hoje eu amo. Então, as pessoas, às vezes, elas não se permitem. E se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Tem pessoas que querem resultado diferente, mas acordam no mesmo horário, vão para o mesmo trabalho. Você tem que fazer as coisas acontecerem, não adianta. Vai para o mesmo lugar, conversa as mesmas coisas. Como que vai ter algo diferente? Se quiser algo diferente, você vai ter que estar em novas rodas, novas mesas, fazendo novos projetos, se permitindo conhecer o novo e errar. É isso que o pessoal, que eu sinto na nossa juventude. Hoje em dia, a garotada, essa geração não Z... quer errar. Não quer errar. Eu vejo é líquido. Tudo eu vejo pelos os nossos filhos, né? Eu também sou uma pessoa que eu falo muito com a Júlia e com o Gabriel. Gente, vocês têm que se jogar nas coisas. Tua mãe sempre se jogou, sem medo. Faz as coisas. Mamãe, é o mínimo, assim, mamãe, abre a Coca-Cola para mim. Eu falo, não, abre você não tem mão. É aquela coisa, né? Eles são tão... Eu sempre eduquei muito bem meus filhos, mas o fato de eu trabalhar e viajar muito, eu sempre tive uma pessoa para ajudar eles, né? Então, isso, obviamente, que atrapalha um pouco na questão da educação, porque essas pessoas acabam fazendo tudo por eles, né? Tudo. Então, hoje em dia, que eles já são adolescentes, o Gabriel tem 20 anos, já é um adulto, né? Um jovem adulto. Eu falo, não, gente, façam tudo sozinho. Mamãe tem que ir buscar minha calça na costureira que não sei o que. Vai buscar. Faz você. Tem que fazer minha identidade. Vai fazer. Né? Então, você tem que deixar as pessoas caminharem a sua caminhada, fazer a sua corrida. Mas hoje em dia tem muitos pais que fazem tudo, né, Andressa? Esse é o grande desafio. Porque no pensamento de que estou ajudando, você está atrapalhando. Você está cortando as pernas dessa criança. Está impossibilitando de crescer. Porque, pensa comigo, eu malho todo santo dia. Se eu, Andressa, não treinar, não tem como
o meu músculo crescer, minha perna continuar. Não tem como a Cris. Cris é boazinha, minha amigona. Eu vou fazer academia por André. Eu vou comer pela Andresa. Vou tomar banho pela... Gente, não tem como. Só a gente faz as coisas pela gente. Só nós podemos fazer por nós, mais ninguém. A gente pode se ajudar, pegar de mão dada, porque tem até uma passagem na Bíblia que eu acho muito linda, em que Moisés, para quem está nos ouvindo talvez não conheça, Moisés é quem libertou o povo, né, que era escravo do Egito, ele que foi o grande libertador. E teve um movimento ali em que tinha uma grande guerra e que, para ele vencer a guerra, ele subiu no monte e ele começou a perceber que ele tinha que deixar o braço aberto. Só que imagina, você ficar, sei lá, 3, 4, 10, 20 horas de braço, você não dá conta. E daí como que ele conseguiu? Que veio Ur de um lado e uma outra pessoa que eu não recordo o nome do outro. E eram eles dois ajudaram. amigos e ajudaram. E qual é a moral da história? Na nossa vida, muitas das vezes a gente só vai conseguir enfrentar uma batalha se tivermos ajuda. Só que tem que partir da gente se levantar, fazer, tomar iniciativa. E é isso que eu percebo, que as pessoas elas não têm feito esse movimento. Elas ficam muito assim, mas a culpa é do meu marido. A culpa é do meu filho. Gente, para de colocar a culpa nos outros. Né? Toma responsabilidade para si, põe no peito. Agora, você não acha, por exemplo, eu, às vezes, assim, quando eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupada de parar na vida. Parar em todos os sentidos, assim. Parar intelectualmente, parar porque questão estética. E é importante essa preocupação, porque quem para, você sabe, né, morre. Exatamente, mas assim, eu tenho essa preocupação de parar. Então, assim, toda semana eu coloco um objetivo. Qual é o objetivo? Excelente. Por exemplo, o objetivo da semana passada. Eu falei assim, eu quero fazer todo dia alguma coisa diferente do que eu faço do normal. Que aí te abre a cabeça. Perfeito, expande. Né? Expande a cabeça. Conexões neurais. Então, por exemplo, se eu gosto de acordar às 8 da manhã, essa semana eu vou acordar todo dia às 6 e vou fazer uma meditação de 20 minutos. Que legal. Aí eu Cris. coloco objetivos para eu poder ir transformando a minha vida e experimentando coisas novas. Porque se a gente não colocar depois de uma certa idade, a gente vai indo e vai levando a vida no automático, não é? E você se desafiar... Sim. O Marcelo até fala para mim... Ele fala se comprometer com você. O Marcelo fala para mim muitas vezes que eu sou uma pessoa que eu sempre estou inventando alguma coisa. E realmente, eu estou sempre inventando alguma coisa. Por exemplo, eu moro num apartamento que eu adoro, mas eu estou sempre vendo casa. Engraçado. Eu não paro de ver as coisas, sabe? Isso é um exemplo. Deixa eu ver se eu encontro outro exemplo. A gente tem o Mandiabene, que tem várias... como é que se fala? Diversificações, não? Sim, de que pratos, de tudo. Não, tem várias coisas que a gente pode fazer com o Mandiabene, mas sim. Eu sempre arranjo uma coisa diferente para fazer com o Mandiabene, sabe? Então, na minha profissão, hoje eu quero fazer, por exemplo, um vídeo... Espírito aventureira. Hoje eu quero fazer um vídeo... mas não é só isso. Eu acho que é uma questão de estar sempre em superação. Sim. Entendeu? Isso é perfeito. E que eu acho que isso serve também para essa questão do estilo. Entendeu? Você, de repente, um dia você vai olhar para os seus gestos. Aí você vai falar, nossa, eu quero melhorar o meu gestual. Mas você percebe que isso mantém a pessoa viva? Exatamente. Porque quando a pessoa é pequena, minhas meninas, elas sempre estão experimentando algo novo. E por isso que as crianças, gente, são tão felizes. Porque sempre e acham tudo uma maravilha, né? Tá descobrindo o mundo. Aí o adulto, por ele já ter visto muita coisa, ele cai naquela da rotina de se fazer sempre tudo igual do mesmo jeito. Quando vê, ele tá morto. Ele não tem nem mais... Tem pessoas, Cris, que é tão sério. E eu já cheguei a estar nesse lugar, e por isso que eu digo que é tão sério. Você imagina, eu com depressão. Já tive. Depois até você tem que contar isso pra gente. E vou contar. E é importante, porque eu sei que muitos vão se identificar, mas eu fui para um lugar que eu não sonhava mais, porque eu já vivia meu sonho. Isso é muito sério também. Porque, por exemplo, qual era o meu sonho? Meu sonho era casar, tinha casado. Meu sonho era ter filho, eu tinha filho. Meu sonho era ter independência financeira, eu tinha independência financeira. Meu sonho era ter,
uma casa, eu tinha casa, enfim, tudo que era meu sonho, eu já tinha. Você podia viajar para os lugares que você queria? Qualquer você queria comprar qualquer o que você coisa quisesse, que eu você quisesse. já tinha. Aí, eu estava vivendo um sonho. E por viver o sonho, eu não sonhava mais. Olha que perigo. Quantas pessoas que estão nos escutando que podem estar nisso. E daí, quem está nos ouvindo, diz, e aí, Andresa? Aí é a identidade. É você entrar para dentro e descobrir que sempre tem coisas novas para sonhar. Eu tinha esses sonhos, mas em uma determinada fase da minha vida, agora eu preciso redescobrir, redesenhar a nova Andresa e perguntar para ela, Andresa, nessa nova fase da tua vida, o que faria você sorrir? O que faria os teus olhos brilharem? Porque quando eles brilham, concorda que eu vou transbordar na vida do outro? E daí vai fluir. É aquela beleza que a gente fala. É a beleza. E Deus quer isso. Porque Ele quer todos nós em movimento, um ajudando o outro, um fazendo com que o outro evolua, fique melhor. Porque o nosso mundo fica melhor. Seu filho fica melhor, meu marido fica melhor. Porque quando a gente está bem, a gente tem um poder de influenciar todo mundo que está perto da gente. Exatamente. E era isso que eu queria falar também, Cris, sobre a ambiência. Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas, elas entram no fundo do poço. Elas não conseguem ter alto valor, não conseguem mesmo ter elegância pela ambiência. A ambiência, gente, influencia muito. O que seria a sua ambiência? É o ambiente que é você o ambiente que você está. As pessoas que você convive, as pessoas que você fala, os ciclos que você frequenta. Quando você está numa ambiência de pessoas que têm objetivos prósperos, são positivas, são para frente, toda energia flui. Você voa. Agora, quando você entra dentro de uma ambiência que as pessoas são negativas, onde tudo está ruim, onde nada está indo bem, é como se fosse, porque nós somos energia, é como se baixasse a tua frequência e você começasse a ter percepção de que aquilo é a realidade. E você começa a acreditar e não sai daquele buraco. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com quem a gente se relaciona, com quem a gente traz para perto, com quem realmente vale a pena a gente se entregar, trocar. Porque isso é muito forte. E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu sou boazinha mesmo. E eu acho isso uma coisa muito forte, Cris. Bonzinho não pode ser bobo. Não. De jeito nenhum. Porque às vezes, porque eu sou bonzinho. Para com isso. Correta. O bom é ser uma pessoa correta. Exatamente. Né? Mas não dá sim para todo mundo e dá não para você o tempo inteiro. Se colocar sempre em segundo lugar. Se colocar sempre para trás. Eu estou no banco de trás, eu boto todo mundo pro banco da frente. Não, a gente... Como é que é no avião? Se a máscara cai primeiro em quem? Cai primeiro na gente. Porque a gente precisa se salvar para poder... Salvar o outro. E tudo isso que a gente está falando é muito importante. Por quê? Porque transita dentro de um 360 graus na vida da pessoa. Mas qual você acha que é assim? Vamos dizer, uma pessoa que esteja muito deprimida, muito chateada em casa e que esteja assistindo a gente, qual é o primeiro passo para ela melhorar a autoestima dela e sair dessa energia? Olha, eu daria vários passos, mas como a gente tem que dar um primeiro passo, se eu fosse essa mulher, eu começava me exercitando. Verdade. Me exercitando. Sabe por quê? Cuidando dela mesma. Cuidando dela. E eu vou explicar. Por vários motivos. Mas, primeiro, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo, ele libera substâncias. Tanto que dizem que a nossa felicidade, ela vem dos nossos hormônios. Sim. Serotonina, endorfina, dopamina, enfim. A partir do momento que eu me exercito, eu automaticamente estou tomando o meu remedinho endógeno. Então, eu brinco, né? Todo dia eu faço academia às 6 horas da manhã. E eu vou para tomar meu remedinho endógeno. E eu vou, eu faço piruleta, eu corro, eu pego pesado. Mas mesmo quando você está com preguiça? Mesmo quando eu tô... Aí que eu vou mesmo. Porque é isso que eu quero que eles entendam. Quando você disser, eu não aguento mais, aí você tem que dar o dobro. Não é assim? E as meninas, quando elas tiram nota baixa, elas vão ter que estudar mais? Com certeza. Então, se o treino não está dando certo, eu tenho que dar o dobro de mim.
Só que as pessoas, elas não levam esse mindset para a vida. Elas sabem disso, porque se elas forem mal na escola, se você não manja bem, não faz um prato legal, você não vai dar o dobro da próxima vez. Claro. Marcelo, o que a gente fez? Preocupada para que a coisa seja melhor, né? Marcelo, qual o tempero que a gente não usou, que a gente pode usar? Olha, você está dando o dobro da sua energia, você está se preocupando mais. Sabe o que é engraçado? Eu fui bailarina, né? Eu fiz balé durante... E não era assim? Nossa, eu comecei a fazer balé com 2 anos de idade. E balé é assim, um exercício que você tem que começar criança, senão você não consegue fazer nunca na sua vida. Porque se você for fazer, obviamente, um balé profissional, não dançar simplesmente. Sim. E eu fazia balé profissional. E o balé é isso. É todo dia você melhorar um pouquinho. Dia. Você tem que melhorar um pouquinho a tua abertura, você tem que melhorar um pouquinho a tua desenvoltura, você tem que melhorar um pouquinho a flexibilidade, a perna que vem aqui, você quer que venha aqui. Você entendeu? Abrir. É assim, eu vejo que o balé foi o maior ensinamento de vida para mim. Disciplina. E eu quis colocar a minha filha. A minha postura. Gente, até, eu vou te dizer, até não é só postura, é você saber colocar o teu corpo no lugar correto, que coisa linda. Na hora correta. Então, assim, o balé foi o maior... Não existe. O maior aprendizado da minha vida. Eu quis colocar a Júlia, não deu certo, porque ela não quis. Uma pena, porque o esporte é um diferencial que não tem, assim, igual. E eu acho interessante essa questão, eu acho que você tem toda a razão também, porque o exercício, além disso tudo, ele vai te fazer ficar melhor, né? Você vai ficar mais bonita, vamos dizer, você não está se sentindo bem, você está um pouco, se sentindo um pouco vai mais... movimentar. Mais gorda, aí você pode emagrecer com exercício, então realmente é um primeiro passo necessário. Eu daria esse. Então, aí você já vai chegar de outro jeito. Para trabalhar, se for para casa, vai chegar com outro mindset. Qual seria o segundo passo? Você observar o que te incomoda. Aí olhar para dentro. O que acontece? Muita gente começa a tomar antidepressivo e às vezes tem pessoas que têm que tomar mesmo porque os hormônios estão desequilibrados e aquilo vai equilibrar. Só que se você não der um basta naquilo que te incomoda, você vai tomar antidepressivo a vida pro resto toda. Da vida. Então você acha que é o quê? A pessoa tem que decidir, se posicionar. Uma decisão. É uma decisão. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz e eu tenho que perceber o que me incomoda. É o meu relacionamento hoje? É o meu trabalho? E eu ter cunhão... De mudar. Eu ter cunhão de dizer assim, não vai ser fácil, o preço vai ser alto, muitos vão me julgar, muitos vão me criticar. No início eu vou comer o pão que o diabo amassou, porque eu estava acostumada. Pode ser que eu estivesse na merda. Mas eu estava acostumada com ela. Mas mesmo assim, eu vou pagar esse preço. Aí quando você toma essa decisão, aí não tem, Cris, não tem quem te segura. Ninguém para uma pessoa determinada. Ninguém para uma pessoa decidida. Não tem quem pare. Só que a pessoa precisa se decidir. E quando ela se decidir, aí tem uma estratégia, gente. Tem que queimar os barcos. O que é queimar os barcos? Se eu não queimo os barcos, eu quero voltar para minha antiga vida. A partir do momento que eu tomei minha decisão, estou no meu barco e eu queimo todo o resto da volta, eu só tenho como olhar para frente. Entendi. Você tem que acabar com tudo aquilo que todas que as te faz mal. Tudo que te faz mal. Sair do relacionamento, parou. Corta a pessoa. Não fica de conversinha fiada no Instagram, bloqueia mesmo, não quero. Isso é lógico, se é pai dos seus filhos e tal, aí não tem como. Mas se não tem mais nada a ver comigo. Acabou, para a conversa fiada. Decidi sair do emprego, mas não tenho condições financeiras. Ele começa a fazer uma pós, começa a estudar, começa a fazer algo, mas toma uma decisão. E depois que tomar, não volta atrás da terra que te fazia sofrer. O problema das pessoas é isso, porque elas tomam a decisão. Difícil tomar, mas depois, o mais difícil não é tomar a decisão, sabia, Cris? O mais difícil é continuar. Tudo é manter. Tudo está dando errado. Porque é você ter como é que se fala? Perseverança de todo dia fazer aquilo. Exatamente. Né? Que é todo dia, por exemplo, você, a gente acorda todo dia fazendo
o que a gente tem que fazer. Sim. Né? A gente não deixa um dia de fazer o que a gente Mesmo que eu não tem queira que fazer, porque as pessoas dizem assim, eu vou fazer o que eu quero fazer. Gente, para com isso. Isso é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Não, você faz o que tem que ser feito para depois você fazer o que você quer fazer. Exatamente. Né? Então, você tem suas obrigações do dia. É o que eu faço. De manhã, eu gosto de fazer também meu exercício, que eu também sou assim. Mas aí... Acorda outra, né, Cris? Oi? Acorda outra e fica outra. É muito bom. E eu adoro patinar, né? Hoje em dia, assim, linda. fico patinando. Bem, então, quando eu chego do meu patins, né? A primeira coisa que eu penso, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que é obrigação, mesmo que seja chato, pentelho, e eu vou tentar transformar aquilo numa coisa legal, que também é isso, né? Isso você transformar é bacana, a coisa chata. Vai pegando o mindset da Cris. Você tentar transformar o que é chato para você em legal, divertido. Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. E aí depois eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer, né? Quer tomar um sorvete? Isso mesmo. Ou, sei bater lá, um papo com uma amiga, sair, né? Então, são as obrigações que a gente tem que fazer. Isso é qualidade de vida. Isso é amor próprio. Isso é se sentir uma mulher de alto valor. Porque também é errado aquela pessoa que só executa. Que hoje está muito assim, né? Principalmente o homem executor. E a mulher também, né? A mulher hoje atual. Que é muita coisa, né? Muita coisa. Para pensar. Filho, você entra no automático. Entra no automático. Mas tem que ter cuidado. Porque depois não sonha mais. Porque quando você entra no automático, você não tem mais tempo de sonhar. Você só tem tempo de executar. Tem até gente que brinca, né? Tem gente que diz assim, eu não tenho nem tempo para morrer. Eu já usei esse ditado da minha vida, gente. Eu já fui dessas que dizia assim, gente, eu tô tão atarefada que eu não tenho tempo nem para morrer. Gente, que é isso? Não dá, a gente tem que ter o nosso tempo, a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, a gente tem que trazer essa harmonia, porque se a gente não trouxer essa harmonia, a gente desequilibra. Aí daqui a pouco desequilibra o relacionamento com os filhos. E quando você vê, quando a maré começa a dar errado, uma coisa dá errado, daqui a pouco um monte tá dando errado junto. Então a gente tem que fazer isso que você falou, que é incrível, é o poder da autoobservação. É olhar para si, é se cuidar. Você sabe que teve uma época que eu estava assim, super enjoada de mídia social. Imaginei o meu trabalho. Imaginei como foi, conta. Né? Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu não tô assim, eu tô sem paciência para fazer foto, tô sem paciência para, né? Porque você imagina, tanto tempo fazendo. Eu falei, ai, gente, não aguento mais, não sei o que, aí não aguento mais assistir mídia social, e aí não aguento mais isso. Falei, Cris, você tá louca? É o teu business, e você é um sucesso no que você faz. Como é que você vai reclamar assim? Aí eu falei, caramba, vamos virar essa chave. Virei a chave e comecei a fazer de uma forma diferente, onde eu comecei... Sem peso. Não foi sem peso, pelo contrário, sabia? Pelo contrário, eu acho que eu até pensei em... Vou profissionalizar mais... para que isso seja um desafio ainda maior para mim. Entendeu? Então foi ótimo. Não, foi ótimo. Te levou para outra patente. E assim, né, os desafios, eles vêm para isso. Não, a gente não pode achar que a vida vai ser sempre uma beleza, que você sempre vai amar tudo que você faz e que, sei lá, eu fazendo há 18 anos mídia social, que eu vou continuar amando mídia social, né? Você pode mesmo jeito. Do mesmo jeito. Apesar que eu amo o meu trabalho, né? Eu não posso falar hoje em dia, eu tive esse momento que foi esse break, mas depois eu comecei, aí veio de novo aquele fogo, aquele né? Amor, aquele amor, aquela paixão. Mas assim, a gente tem que estar prestando atenção, né? Que é o recomeço. E eu acho tão lindo isso. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é recomeço. Eu tenho até um curso que fala assim, o melhor tempo da sua vida. E às vezes me perguntam assim, Andresa, o que seria o melhor tempo da sua vida? Eu digo, gente, todo dia é o melhor tempo da sua vida. Porque todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Todo dia a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas novas. E é isso, outro dia eu estava questionando a questão da liberdade, né? Que a gente pensa assim, quando a gente é criança, a gente sonha em ser adulto para ter liberdade. Só que, na verdade, a gente não tem liberdade nenhuma quando a gente cresce também, né? Porque a liberdade vem da cabeça. Totalmente, né? isso é lindo você falar isso da cabeça. É da cabeça. Então, você falou agora, de fazer diferente. Na verdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. É verdade. Só que nós mesmos nos limitamos. Por isso que vem aquela
coisa que eu te falei. Toda semana eu arranjo alguma coisa diferente para eu fazer, para ver que eu tenho liberdade, para eu ter a sensação de que eu posso fazer o que eu quiser. Que você tem o controle da sua vida. Que eu tenho o controle da minha vida. Então, é você resgatar isso para você, né? E já está a tarefa de casa para vocês que estão aí nos ouvindo. Faz esse experimento que a Cris faz. Toda semana coloca um objetivo, coloca algo diferente na tua rotina. Tem algo bem legal que eu vi acho que é norte-americano, um bilionário, enfim, que ele, enfim, muito dinheiro, e ele tinha acho que 3 filhos, e ele podia fazer o que ele quisesse com o dinheiro. Mas o que é que ele fazia? Ele ia em lojas e ele dizia para o filho dele assim: olha, escolha o que você quiser. Aí os filhos escolhiam, ele colocava em cima do armário e colocava como se fosse afazeres. Então, tipo, para ganhar esse presente, você vai ter que ler o livro X, Y e Z, vai ter que se dar bem ou sair do esporte que está sei lá, com C para B. Colocava metas para ensinar para aquelas crianças que sim, eles podem ter o que eles quiserem ter, mas desde que se coloquem, se esforcem, se coloquem naquele lugar. Então, isso eu achei incrível. Então, quando a pessoa que está nos ouvindo, ela coloca esses micro-objetivos, ela vai criando dentro dela também algo que se chama garra. Porque a garra, a gente não nasce com a garra, gente. A garra, ela é desenvolvida. E o esporte, ela desenvolve muita garra. Gente, mas tudo é desenvolvido, né? Tudo é desenvolvido. Que as pessoas acham, até a beleza, ela é desenvolvida. É verdade, muito. Né? A beleza, o estilo, a comunicação. Tudo. As pessoas, eu nasci com assim, dom. Assim. Exatamente, não. Por exemplo, se você é uma pessoa que não é tão, vamos dizer, não sei se eu vou falar essa palavra, mas se você não é tão bonita, você é uma pessoa que... Será que eu posso falar isso? Talvez por padrão da sociedade. Porque por padrão da sociedade tem algumas belezas que, né, não são, às vezes, tão aceitas quanto outras. Exatamente. Só que você tem como desenvolver aquilo para melhorar. Sim. Isso é tudo na vida. O teu estilo também é um treino. E a alegria interna, né? E a alegria interna. Porque, nossa, uma pessoa com alegria interna se torna a pessoa mais linda do mundo. Eu também acho. Por exemplo, você conhece o Rufino, né? O Geraldo Rufino? Não. Não conhece? Tem que conhecer. Geraldo, dono da JR. Ontem eu fiz um podcast com ele. Não sei ele, depois eu vou te apresentar. O Geraldo, ele, enfim, quem está aqui, muita gente conhece ele, é um grande influência, dono da JR e tal, da palestra pelo Brasil inteiro, tem livros publicados. E ele tem uma energia. Geraldo é um som mais lindo. Por quê? Porque a energia dele transborda através dele. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica com aquela baixa autoestima, olhando apenas para o que é externo, quando, na verdade, o que nós buscamos é a energia. Todo mundo quer estar do lado de uma pessoa Mas também bacana. Não é só a energia. Você tem como melhorar a tua postura, o teu jeito de falar, para ficar mais bonito. Você tem como melhorar as tuas feições, você tem como melhorar o teu cabelo, você tem como... Existem muitas coisas hoje em dia, ainda mais hoje em dia. Nossa, hoje em dia, né? A pessoa, se quiser, muda tudo. Se quiser, a pessoa se transforma. Mas eu não estou dizendo para falar. Você pode melhorar também sem gastar dinheiro, é isso que eu estou falando. Sem fazer procedimentos ou sem perucas, sem justamente... Seu curso mesmo, você fala disso. Exatamente. Justamente só... vamos dizer, melhorando o seu estilo, ou melhorando o teu gestual, ou melhorando a tua energia, né? Ou sabendo falar melhor, né? Eu acho que beleza, ela vem de várias coisas. Às vezes, só uma pessoa que sabe falar muito bem, por exemplo, você sabe falar muito bem, a pessoa já fica ali vidrada na beleza das palavras, né? Eu acho que também tem isso, né? Então... é um conjunto. Então, é um conjunto, exatamente. Tem que assim dizer assim, meu Deus, eu quero isso. O que muda o jogo, Cris? É quando a pessoa... decisão. É quando a pessoa diz assim, eu quero isso e ninguém vai me parar. Quando a pessoa diz isso, ninguém para. E ela tem que tomar essa decisão. Porque o que muda o jogo é o compromisso que você faz com você mesmo. Quando você se compromete, quando você diz assim, vai dar certo, pode demorar o tempo que for. Porque eu até falo para as pessoas, nas minhas palestras, tudo, eu falo assim, gente, você não pode dizer, eu vou tentar.
eu vou ver se vai dar certo, não. Eu vou fazer Dá até certo. dar certo. Eu vou fazer dar certo. Exatamente. Né? Ou que nem a Cris falou, que eu gostei muito do jeito dela, eu vou fazer dar certo. Vou fazer ou dar que certo. nem a Dedê fala, eu vou fazer até dar certo. Então, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer até dar certo, mas vai dar certo. Não, o Mande a Bene, que foi engraçado, né? Porque quando a gente começou a fazer o Mande a Bene, o Marcelo não queria. Quer dizer, quando a gente começou antes, né? Quando eu tive a ideia. Falou, não, eu já tenho muita coisa para fazer, imagina ainda ter que, sei lá, final de semana, ter que gravar. Eu falei, Marcelo, faz o seguinte, continua cozinhando. Continua dizendo que eu filmo. Que eu filmo. E eu resolvo. Você não precisa fazer mais nada. Adorei. Só faz o que você tem, o que você sabe fazer. Que é cozinhar. Que é cozinhar. Aí ele, mas será que isso vai dar certo? Ele ficou super nervoso É lógico, no porque ele é lançamento. competente, ele é uma pessoa que ele está aqui na Rede TV, ele é uma pessoa que tem muitos anos de comunicação, então ele disse, nossa, mas você vai ficar me filmando? Mas foi melhor ainda, por quê? Porque a gente quer ver que ele é bom em tudo. Na espontaneidade não, mas ele dele. falou assim, as pessoas não vão gostar. Exato. Por que as pessoas vão gostar? Ele estava super na dúvida. Eu falei assim, e olha Marcelo, que legal esse testemunho. eu vou fazer dar certo. Fica tranquilo. E eu vou o que fazer o pessoal mais certo. Gosta. E as pessoas amam. E ele fala, nossa, eu adoro, hoje as pessoas me reconhecem mais pelo Mande a Bene do que pelo meu programa na Rede TV. É verdade. Eu falo, viu? Tá vendo? Então, isso serve para você que está nos ouvindo, que às vezes vai começar algo, aquilo que a gente falou, você vai começar. Você tem que com acreditar, né? A verdade é o seguinte, você tem que ter. Eu acho que o que falta nas pessoas é encontrar alguma coisa que elas realmente acreditam. Porque quando você acredita, aí você consegue fazer. A energia conspira para que tudo dê certo. Tem que acreditar, né, Cris? Sabe por quê? Porque vai vir muita paulada no meio do caminho. Mas não é só pela paulada, eu acho que é uma questão de energia. Você tem que estar confortável dentro de você, o teu sentimento, de que aquilo é o correto a se fazer, entendeu? Eu, por exemplo, tem que estar congruente com você, né? Alinhado com o teu propósito. Com você. Por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão, você não toma uma decisão muito, assim, pensando no que você está sentindo dentro de você. Eu sinto muito. Eu fico ali tentando descobrir o que eu estou sentindo, se é real, se não é real, se é legal, se não é legal, para tomar uma decisão. Então, eu tenho que estar 100% confortável com aquilo. Aí, quando eu estou 100% confortável, aí a coisa anda. Flui. Mas eu tenho que estar confortável. E eu acho que esse é o grande negócio, é a grande questão, é você encontrar alguma coisa que você se sinta confortável de fazer, né? Você... Mas eu acrescentaria também, porque assim, às vezes, a pessoa, ela, por dar a justificativa de se sentir confortável, ela não rompe com aquilo que no início vai ser desconfortável. Eu vou dar um exemplo, também não é? Tem isso. Porque, por exemplo, com eu vou certeza. dizer, jogar tênis. O início é sempre desconfortável, tudo. E para né? aprender, porque eu comecei a aprender errado. Cris, quando eu fui ter aula para aprender o certo, no errado, eu conseguia jogar a bola pro outro lado. E no outro não. No outro não. Só que era o certo. E daí eu ia ter que ter a paciência de reaprender tudo. Então, às vezes, sair desse desconforto, a pessoa ela tem que saber que muitas das vezes ela vai ter que dar na vida passos para trás para poder depois dar inúmeros corretos para frente. Porque sair da zona do conforto, falam muito, né? Os coaches hoje falam muito, né? Sair da zona do conforto. O que é sair da zona do conforto? É você dizer assim, olha, eu vou começar o que eu não sei. Por exemplo, foi um desconforto para o Marcelo começar o que ele sabia bem, que era cozinhar. Não, mas é porque ele pensava assim, nossa, mas e se não fizer sucesso, né? Tinha que fazer sucesso na cabeça dele. Não podia dar errado. Sim, porque ele já era alguém grande. Exatamente. Na TV e tal. Não, mas estou começando, mas aqui eu estou pequena ainda, mas tem que dar certo. Mas o legal, aí é uma chave, gente. Na vida, quando nós temos uma pessoa do nosso lado também que acredita na gente, ajuda muito. Ajuda muito. Isso é forte, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, às vezes quem está nos ouvindo, e eu trato muitas pessoas... Por isso que os relacionamentos que você tem, né? Falando de amizade, mas principalmente o relacionamento amoroso com quem você casa, com quem você se relaciona, é o que existe mais importante e decisivo na nossa vida. É uma das decisões mais importantes.
É quem você tá ali o dia inteiro. Se essa pessoa acreditar trocando em você, se essa pessoa, sabe, vai que eu tô junto, vai que eu dou retaguarda aqui. Se alguma coisa acontecer, eu te ajudo. Você não tá sozinha. Você vai mais com olho de leoa, olho de leão. Porque você sabe que tem para onde voltar. Que existe um lugar, que você não está desamparado, que você não está perdido, que existe... Então, isso é muito importante, gente, você ter essas bases. Talvez quem está nos ouvindo, mas eu que não tenho nada. Não se preocupa, constrói. A gente também não nasceu tendo isso. Exatamente. Como às vezes é uma amiga, né? Às Sim. vezes não é um relacionamento, às vezes é uma pessoa que aparece na tua vida sem querer. Né? Meu pai sempre falou para mim, filha, quando você está em dificuldade, sempre tem um anjo que vem te ajudar. Olha, isso é forte. Eu creio no seu pai, eu sou do time dele. Ele falou isso. Todas as vezes que eu tive dificuldade, Igualzinho que eu tive algum problema na minha vida, eu tive um anjo que me ajudou. Meu Deus, até me emociona, isso me dá tanta certeza e tranquilidade de que existe esse anjo, né? Então, às vezes, quando você quer muito uma coisa, você quer muito achar alguma coisa que você gosta de fazer, você vai mentalizar aquilo muito, né? Vai pedir aquilo e você vai pedir para alguém te dar um sinal, alguém vir te ajudar, e aquilo vai acontecer, uma hora aquilo acontece, entendeu? Então, assim, e na dificuldade também, muitas vezes tem aquela pessoa que vai te ajudar. Então, às vezes, a gente também tem que perceber isso. São os sinais. Os sinais. Você tem que meio que perceber as pessoas que entram na tua vida, tentar descobrir por que aquelas pessoas estão entrando na tua vida, qual o objetivo, né? Que às vezes é um aprendizado, como você falou, às vezes é uma pessoa que vai ser um anjo que vai estar do teu lado, né? Às vezes é uma pessoa que pode fazer alguma coisa com você. Te ajudando para outra fase. Às vezes, romper algo que você não está conseguindo romper. Fazer algo que tem algumas portas que a gente vai abrir, que por maior que ela seja, a chave ela não é grande. Você já percebeu? Tem umas portas, né? Principalmente nas casas chiques hoje, né? Que a porta é maior que tudo, né? Só o peso da porta. Mas você percebe que a chave é pequenininha? Sim. Então, às vezes, tem umas portas, por maior que ela seja, que às vezes a chave está ali, está no outro. Às vezes tem lugares que você vai acessar que você vai precisar de um mindset ou de uma perspectiva ou de uma estratégia que uma outra pessoa já teve e vai te dar a mão. Por isso que é muito importante estar atento aos sinais. E a pessoa que está muito apressada, ela não percebe nada disso. Por isso que eu volto a falar que nesse mundo corrido que a gente está, de comparação, de internet, informação o tempo inteiro para o nosso cérebro e tal, nós precisamos desse tempo que você falou, do silêncio, de respirar e perceber quem está entrando na nossa vida, o que está acontecendo diferente, o que estou me permitindo fazer, se eu estou caindo na mesma rotina, se eu estou dando fluxo àquilo que o meu coração pede, porque é aí que a nossa vida vira. Sim. É aí que dá a grande virada. Porque a gente está aqui, gente, eu pelo menos acredito nisso, que a gente não está aqui a passeio. A gente pode até se divertir, a gente pode aproveitar. Eu acho que ninguém quer estar na vida passeio também, né? Eu acho que todo mundo quer deixar um legado. Fútil, né? A maior parte das pessoas querem deixar algum tipo de legado, né? Sim. Por exemplo, não é legado de ser conhecido, o legado é de, tipo, deixar os filhos bem educados, deixar eles felizes e sendo pessoas legais. Então, quer dizer, você tem vários tipos de propósito, vários tipos de legados, né? Sim. Ou desenvolver um trabalho social. Não é só isso, né? Não é só desenvolver um trabalho social. Eu acho que você pode deixar um legado no teu tipo de business, né? Com teus pensamentos. Você pode deixar um legado na cabeça das pessoas que vão sempre lembrar de você, porque você foi uma pessoa gentil, porque você foi uma pessoa legal. Então, assim, eu acho que tudo no final tem um objetivo, né? É verdade. Eu sempre me pergunto, sabe, Cris? Isso que você falou é muito bonito, porque todas as vezes que eu saio de uma mesa, eu saio de uma roda, assim, eu tenho vários rituais comigo. Um deles é, assim, perguntar o que eu deixei para cada uma dessas pessoas que eu estive junto. Eu sempre penso isso. Tipo, quando eu sento numa mesa e a gente vai tomar um café, almoçar e tal, e tem pessoas
comigo, eu fecho os olhos, eu oro pelo alimento e depois eu falo assim, Pai, que eu possa contribuir com essas pessoas e se tiver algo ao meu alcance para essas pessoas, que o Senhor me mostre e que se elas tiverem para mim, o Senhor destrave e que nós possamos selar algo novo. Então eu tenho muitos rituais nesse sentido. Por quê? Porque eu sei que nós somos humanos, mas nós vivemos exatamente num mundo que ele é humano, só que quem reina de verdade é a espiritualidade. E a maioria das pessoas não está atenta a isso. O nosso espírito, ele é imortal. Nós vamos morrer a nossa carne, mas o nosso espírito, ele é imortal. Então, quando eu percebo isso, eu verifico que a Cris é muito mais do que os pensamentos dela. Às vezes a pessoa, ela entra no desânimo da depressão porque ela confunde a mente dela com ela. Só que eu não sou a minha mente, eu não sou o meu fígado, eu não sou o meu coração, eu não sou a minha mão. Eu sou um ser que pensa, eu não sou a minha mente. Então, a pessoa que está nos ouvindo e às vezes quer viver essa vida nova e a mente dela todas as vezes leva para o fracasso ou para o desânimo, eu não tenho dinheiro e tal, ela tem que lembrar, isso é minha mente, não sou eu sou um ser supremo, um espírito eterno e eu tenho que comandar a minha mente. Eu tenho que dizer para mim, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu consigo acordar e ir para a academia e não sentir mais assim, dizer, meu Deus, eu não queria acordar, mas durante muitos anos, meu sonho era acordar com vontade de acordar e ir para a academia. Eu ia, mas não era a minha vontade. E a minha ficha começou a mudar quando eu acordava, não sentia a vontade, e eu dizia para minha mente, eu dizia assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você não quer ir, que é muito mais cômodo você ficar dormindo, mas lembra, eu sou o ser. Eu sei o nosso objetivo, eu sei o que é melhor para você, confia em mim. E daí eu pulava da cama e ia. Aí quando eu chegava na academia, e eu estava me sentindo muito bem, depois de meia hora de exercício, liberando todos os hormônios, aí eu voltava a lembrar minha mente. Você lembra? Eu falei, não foi? Que a gente ia ficar bem. Você agora não está bem, não está maravilhoso. Aí eu fui fazendo... essa confirmação na tua cabeça. Essa confirmação na minha cabeça. E hoje eu acordo, um dos meus rituais, eu não acordo com despertador, gente. Eu coloco até o despertador por precaução, mas eu não uso ele. Por quê? Porque tem inclusive um estudo sobre isso, que quando você acorda com o despertador, é como algo externo estivesse te despertando, mas não o seu corpo estivesse pronto para levantar. Então, eu, antes de dormir, eu até explico isso no livro Todo Santo Dia, eu faço uma programação mental, chama-se assim. Eu digo para minha mente, eu vou acordar 5h45 e vou acordar bem, vou acordar disposta, com energia, vai ser extraordinário o dia. E eu acordo exatamente essa hora. Então, quem está nos ouvindo, quiser fazer esse experimento, talvez a primeira, segunda vez não dê certo, mas depois de 3, 4 começa a dar. E é incrível você acordar sem despertador, na real. É uma das coisas assim que... Porque assim, tem um estudo científico que fala que as primeiras horas do teu dia mudam o teu dia inteiro. Total. Então, essas minhas primeiras horas, eu falo como se fosse assim, eu preciso ter o meu tempo de prazer, o meu TP, tempo de prazer, o TF, tempo de felicidade. Então, é o tempo mínimo de felicidade, o TMF. Qual é o meu tempo mínimo de felicidade? Então, para mim, é ir na academia, é depois orar, é meditar. Então, tem que ter. Porque ainda que aconteça um monte de coisa ruim durante o dia... Você já teve o teu momento de felicidade. Exatamente. É inteligente isso. Porque eu sempre penso isso, sabe, Cris? Que tem um tempo mínimo de felicidade que você tem que ter. Porque ainda que coisas ruins aconteçam durante o teu dia, é como se você já tivesse dado esse alto valor, esse presente. E talvez o tempo ruim não seja tão ruim porque você já deu... Perfeito. Porque, né? Você já se presenteou. Você já se presenteou. E você vai lidar com os problemas do dia de uma forma diferente. Jeito, porque você já cuidou de si. Você já fez por você. Agora imagina a rotina das pessoas que geralmente era a minha, né? Eu falo dessa rotina porque já foi a minha. Você acorda voando, você não tem nem tempo para tomar café. Você já vai pro trabalho comendo dentro do carro, comendo a fruta. Aí você chega no trabalho, já tem que atender um cliente, atende outro. Aí vai a hora do almoço, você não tem tempo de almoçar, tem que pegar a criança na escola. Gente, acontecer qualquer coisa nesse dia, você já está aqui.
aqui, ó. Você não dá conta de um dia desse. Então, qual é a sua sugestão para começar? Qual é a sua sugestão para começar um dia bem? Olha, começar um dia com energia. Com energia. Primeiro, tem uma dica que é a ativação. Quem está nos ouvindo, não sei se sabe, mas nós precisamos ser ativados na nossa força. Todos nós temos uma força. E existe uma técnica, uma maneira de eu ativá-la. E isso é científico, isso é provado. Se eu, por exemplo, começar a ter uma aula de boxe, ou enfim, seja o que for, eu for para academia, eu vou ativar a minha força. Se eu correr, eu vou ativar a minha força. Qualquer coisa que ative aquilo. A tua energia. A tua energia. Então, a primeira coisa, você acordou. Você está exatamente numa energia de paralisia, numa energia de conforto. Tem gente que só vai acordar de 12 horas, 1 hora, porque acordou de 8, mas acordar mesmo... tem gente que demora 4 horas para acordar. Então, tira esse tempo todo. Já de manhã, se você puder... eu não tenho dinheiro para pagar academia, vai caminhar, vai correr, vai para o parque mais ativa. Vai andar. Sabe o que é legal? Andar. E tem aquelas bolas, sabe uma coisa que ativa muito? Sabe aquelas bolas pesadas de 4, 5 quilos? Sei. Você pega compra uma bola daquela no Mercado Livre. Pronto, eu vou te dar uma dica de ouro de $1 milhão. Pega uma bola daquela e soca 20 vezes na parede com toda a força que você tem. Você está ativando sua força. Ativando a sua energia. Você está jogando para fora aquilo que está te incomodando. Então, assim, primeira coisa, você ativar a sua força é a forma, atividade física. Depois que você ativou sua força, você precisa, se você tiver, lógico, né? Às vezes não vai aparecer o sol. Mas se tiver sol, você precisa tomar aquele sol para exatamente organizar os teus hormônios, o teu ciclo circadiano ali, você saber que acordou, receber a luz do sol. Aí você, além da vitamina D, que é importante, você vai informar para o teu sono. Por quê? Porque quando você recebe essa luz de manhã cedo, 8 horas da manhã, você vai dormir melhor. Por quê? Porque o teu cérebro, a tua mente já vai fazendo sinapses neurais, dizendo assim, ela acordou, o sol. Por quê? Porque isso é aqui, ó, é biológico. Aí quando você for dormir, é a mesma coisa. Por que dizem que a partir de 9 horas e tal, você tem que desligar a TV, não tá mais acesso ao celular? Por quê? Para você exatamente relaxar e conseguir dormir bem. Mas eu relaxo com TV. Eu vou assistindo um filme assim, aí vou ficando com sono. Bem, sim. Mas é de cada um. Agora, celular não. Celular me deixa elétrica. Quanto menos a pessoa, ou quanto mais, com certo, ela conseguir diminuir as informações, diminuir a luz e tal, ela vai o quê? Ela vai tranquilizando o cérebro. E sabe uma coisa legal? Que é dos antigos e muita gente não sabe. Quem tiver dificuldade para dormir, tá, gente? Essa dica. Você pega um livro. E por que, Andresa, o livro? Pega todo santo dia. Mas por que, Andresa, o livro? Porque a partir do momento que você vai lendo, o teu cérebro, ele conversa muito, né? E ele vai parar de conversar aqui e ele vai prestar atenção no livro. É como se fosse uma meditação. Perfeito. É o balé. Eu falo, o balé sempre foi minha meditação. Isso. Que eu não conseguia pensar em nada, só na dor. Exatamente. Isso. A dor que eu sentia no esforço que eu tinha que fazer, mas é mais ou menos isso, É mais ou menos isso. E você vai acalmando. Então, começa o dia, faz uma atividade física, toma o sol, boa alimentação. O que é boa alimentação? É você, exatamente, evitar os enlatados e comer, ou procurar comer, tudo aquilo que é natural. Fruta, legumes, grãos, tudo aquilo que é natural. Tudo que for natural. Você diz assim, que não seja enlatado, que não seja pré-fabricado. Pré-fabricado. E aqui, por quê? Porque é energia. E você vai sentir mais energia. O que mais, Andresa? Gente, o contágio. O contágio é uma coisa de louco. É de louco. Às vezes você pode estar ruim. Se você se contagiou com a pessoa de energia, você sai uma leoa voando. Mas por quê? Porque o contágio
contágio, ele é muito forte. Então, você durante... Andresa, mas não tem ninguém legal para... Às vezes internet. Não, às vezes é você sentar... Às vezes, sei lá, você sentar num lugar para tomar um café. Isso é legal também. Né? Sim. Às vezes você conhece uma pessoa, às vezes você conversa com um garçom. Sim. Né? E aquele garçom vai te trazer algum insight. Isso já aconteceu que é Deus tanto. também. É Deus, porque às dúvida. vezes a pessoa, ela diz assim, eu acredito em Deus, ou eu faço as coisas boas, mas não dá bom dia pro porteiro, não fala com o garçom, não fala com ninguém. Como eu viajei muito sozinha, assim, minha vida inteira, então você imagina, era um desafio para mim, né? Porque eu estava sempre sozinha. Então, eu sempre estava prestando atenção quem estava em volta e podia conversar alguma coisa comigo, sabe? Podia ser a pessoa que estava sentada na mesa do lado, ou o garçom, ou alguém que passasse por mim e, sei lá, chamasse a atenção de alguma forma. Então, você vai descobrindo também, né, as pessoas no teu cotidiano, na tua rotina, né? Uma pessoa na academia que, de repente, está do lado da tua... Você não dá nada, mas está do teu lado fazendo exercício e aí você começa a conversar com aquela pessoa e aquela conversa é super gostosa, né? Então, às vezes, se você se entregar, se permitir, você acaba tendo. Então, você tem essa troca gostosa, né? Então, é se permitir. É ter a liberdade, que tudo é liberdade. Né? Eu falo assim, tudo é liberdade. É um valor muito forte para mim, a liberdade. Porque na liberdade não é você não poder fazer. Porque a gente que coloca esse poder... coloca os limites. Os limites são nossos. É perfeito isso que você está falando, porque às vezes a pessoa pensa que a liberdade ela é algo que é muito de fora, mas não, a liberdade ela é totalmente da mente. É dentro. É que nem vamos pensar num pássaro, né? Tem até essa história que certa vez um pássaro ele estava na gaiola e uma passarinha chegou para conversar com ele e falou assim: você não tem curiosidade de como é voar aqui fora e tal, não sei o quê? E ele falou assim, mas eu tenho tudo aqui, eu tenho a comida, eu tenho uma água e tal. Aí, numa noite, o dono foi colocar a comidinha dele e esqueceu a janelinha, assim, aberta. E a passarinha veio de novo. E falou assim, vem pra fora, vem conhecer como é aqui fora. E ele falou, nossa, mas você não tem medo? Porque à noite você corre o risco do rato te comer e tal, não sei o quê. Ela, não, mas a gente tem uma estratégia, a gente voa mais alto, a gente vai para lugares que ele não vai, vem. E ele não foi, chegou no outro dia, o dono novamente chegou a fechar a gaiola, ele perdeu aquela oportunidade e tal. E eu fico imaginando quantas pessoas que têm a possibilidade de voar, exercer realmente aquilo que nasceu para viver, fazer aquilo que nasceu para fazer, e por terem, às vezes, a migalha, que é a comidinha ali, a aguinha, o alpiste, não se permite dar um voo maior. Exatamente, mas é muito isso. E você percebe que está na mente. Não, mas se eu for e me comer, e se eu for der errado, se eu for e eu não for aceito. E se? Eu odeio a palavra tira o e se. Tem uma coisa muito legal, Cris, que está chegando quase no final do nosso podcast, eles vão amar. As pessoas dizem, né? E se der errado? Eu quero dizer para você, e se der muito certo? Se der certo, Aí a pessoa diz assim, e se eu perder dinheiro? E se tu ganhar muito dinheiro? Exatamente. E se rirem de mim? E se tu tornar uma referência no Manja Bene? Não, e posso te contar uma coisa? Quando eu comecei a ser blogueirinha, né? Que eu falo blogueirinha, eu tinha de 29 para 30 anos de idade. Todas as meninas no Brasil que faziam isso, que tinham blog, né, isso foi bem no início, não foi no início, mas foi bem no início, sei lá, uns 3 ou 4 anos depois que eu comecei. Todas as meninas tinham, sei lá, 18, 19 anos, e eu estava, assim, dos 30 a 31, né? A galera caiu em cima de mim. Todo mundo falava assim, você é louca, você está se colocando como modelo, você está velha para isso, você tem 30 anos de idade, você tem 2 filhos. 2 não, eu tinha o Gabriel só na época. Você tem 2 filhos. Não, eu tinha a Júlia. Eu tinha a Júlia. Você tem 2 filhos, você isso, você aquilo. Eu falei, gente, eu faço o que eu quiser da minha vida. Aí, como as pessoas falavam que era muito ridículo o que eu estava fazendo, que eu estava me expondo, que eu estava expondo a minha família, eu comecei a cortar a minha cabeça das fotos que eu colocava no blog. Então aparecia só o look. Entendi. Entendeu?
Aí um dia a minha fotógrafa que fazia as minhas fotos na época, a Denise, beijo Denise, ela virou para mim e falou assim: Cris, você tá louca? Você tá preocupada com o que as pessoas estão falando? As tuas fotos estão incríveis, qual é o problema? Você faz o que você quiser da tua vida. Para com isso de colocar tua foto cortada, coloca tua foto inteira. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar a minha foto inteira. Então, assim, eu fui muito criticada, mas muito. Não por fazer o que eu estava fazendo, mas por eu ser velha para fazer o que eu estava fazendo. O que a sociedade tinha imposto. E aí, hoje, todas as minhas amigas que me criticavam... É hoje quem bate palminha para ti. Não só bate palma, mas muitas viraram blogueirinha. Olha aí, gente. Não, isso é muito forte. Entendeu? Isso é muito forte. Então, a gente tem que fazer muito o que a gente acredita. Sim, e continuar, não desistir. Por mais que venham as críticas, e eu falo, sabe, Cris, não parar nem com os aplausos, nem com as críticas. Exatamente. É olhar para o teu objetivo, olha, porque quem vive do aplauso, para se não tiver reconhecimento. Exatamente. E quem vive em função da crítica, nem começa porque não quer ser criticado nem julgado. Então, os dois é muito perigoso. Então, o que a pessoa tem que olhar para frente, tem que ter um anjo, que tem nem a Denise foi um anjo para ti. Quando ela puxa a tua perna, né, tua orelha e diz assim, não, e aí, mas tá linda essa foto. Alguém paga a tua conta? Eu sempre falo isso na minha internet. Falei, gente, mas alguém paga a tua conta? Alguém paga teu boleto? Alguém dorme contigo ali e vai acordar? Alguém chora teu choro? Alguém sorre o teu sorriso? Alguém vive a tua vida? Não, então manda, dane-se. Dane-se. Sabe? E vai fazer o teu jogo, vai fazer a tua corrida, vai fazer a tua caminhada. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, tá tudo bem. Problema da pessoa, não é teu. E geralmente quem não gosta tá falando mais de si do que de você. Exatamente. Porque quando eu não gosto de algo, aquilo conversou comigo. É o espelho, né? Exatamente. Sei lá, não gostei de algo que ele fez. Deixa eu olhar para mim. O que isso conversa comigo? Porque vai ter um monte de gente que não se incomodou. Então é de que isso? É meu. Então quando a gente cai essa ficha, diz assim, nossa, a crítica conversa mais com aquela pessoa do que comigo. Aí você começa a dizer, não faz sentido eu parar porque eu estou sendo julgada, não faz sentido eu parar porque alguém vai falar alguma coisa. E essa vida é única. Essa vida, gente, ela não volta. A gente não pode parar de fazer aquilo que arde no nosso coração. A gente não pode parar de fazer aquilo que queima na nossa alma. Porque senão é como se a gente estivesse matando o propósito que Deus entregou pra gente. Não, e se matando por dentro, né? E se matando por dentro, porque isso dói. O preço é muito alto a ser pago. É alto você ter coragem de fazer o que precisa ser feito, mas é muito mais alto você não fazer, porque o preço do arrependimento, quando você chega lá na frente, você assim, nossa, eu podia ter feito, eu não fiz. Eu podia ter feito, eu não fiz. E principalmente quando os anos chegam, porque daí você cria outro mindset, você diz assim, cara, como eu fui boba. Sabe o que é engraçado? Outro dia eu estava numa roda de amigos e a gente falava assim, você escreveria o livro da sua vida, assim, com todas as informações, tranquilamente, abertamente? Eu perguntei para cada pessoa. Porque eu escreveria o livro da minha vida com maior orgulho, porque eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca fiz nada que prejudicasse uma outra pessoa. Então, assim, eu tenho orgulho do livro da minha vida. E eu quero continuar tendo orgulho, porque também eu fiz tudo que eu quis fazer. Né? Assim, eu nunca... não me permiti fazer as coisas. Eu nunca deixei... Por exemplo, minha mãe achava que eu não tinha que trabalhar quando eu tive... Por isso que eu parei, na época que eu tive meu primeiro filho, e depois voltei, porque minha mãe achava que eu não podia, que eu não devia trabalhar. Eu fui na onda dela e vi que não era aquilo. Né? Então, assim, a gente tem que... Você tomou a rédea Eu tomei a rédea da minha vida. Então, é isso. Eu acho que é muito orgulho quando a gente pode escrever, a gente pode deixar que as pessoas leiam o livro da nossa vida. Sim. Né? Você escreveria? Faz essa reflexão para você. Você escreveria sem esconder nada, sem filtro. Sem esconder nada, sem colocar aquele filtrinho do Instagram? E aí?
Eu também, pensando aqui, eu escreveria também. Eu, graças a Deus, sempre também tive uma vida muito... Eu tenho coisas que eu me arrependo por não ter agido antes, mas é um arrependimento não de ai, tipo, sabe? Não, Mas foi um aprendizado. Mas foi um aprendizado. De dizer assim, a Andresa daquele momento, ela não tinha condições, mas a Andresa de agora vai compensar aquela lá. Que, sabe, ainda tinha... E tem coisas que essa Andresa de agora ainda também não tem pernas. Essa Andresa de agora ainda precisa criar forças. E eu creio que é isso. A vida é isso. É você entender o que você quer, entender o que você não consegue ainda e dizer, assim como um exercício na academia, que eu estou pegando 5 quilos hoje, eu tenho o potencial de pegar 8, 10, quanto eu quiser, mas eu vou ter que treinar. Meu braço ainda não dá conta. Mas se eu persistir, perseverar e não desistir, eu vou conseguir. Então, é essa mensagem que a gente deixa. É isso aí. E foi uma bênção, né? Foi, uma bênção. Quem tiver no YouTube, já comenta aqui, diz o que você mais gostou, escreve, fala aí o que realmente tocou teu coração, coloca assim, ativada, porque foi uma ativação total, né? Foi incrível. Obrigada, minha amiga. Foi lindo. Obrigada. Extraordinário. Amei. Amei muito. Incrível, incrível, incrível. E ó, gente, vai ter mais. Vamos ter muito mais. Sim. Beijo.